Tem muita coisa para se discutir em relação à CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Que poder é esse que ela está tendo aqui dentro do Congresso Nacional, especialmente aqui no Senado, que fez com que o presidente do Senado falasse na minha cara, e eu falei ontem publicamente na tribuna, e disse: se eu estiver mentindo, eu quero que Deus tire o pouco que eu tenho de visão, ou que provoque uma nova convulsão minha aqui no plenário, ou seja, que eu morra aqui, se eu estiver mentindo. Ele me chamou na cadeira dele durante uma sessão e disse: Cajuru, esquece a CPI do esporte que você criou e tem mais de 40 assinaturas. Esquece, porque eu só aceito se começar a discutir o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, os esportes olímpicos. Eu falei: mas e o futebol? Ele falou: futebol, lá na frente a gente vê se pode ou não. Vasco em destaque. Olá, Vascaíno! Olá, Vascaína! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vasco em Destaque. Pessoal, estou com uma garganta um pouco inflamada, mas a gente vai conduzir esse vídeo aqui porque é um assunto muito importante, extremamente importante. Eu acho que, acredito eu, que é um dos vídeos mais importantes que o canal está confeccionando. Então, nós vamos falar hoje da polêmica da CBF. E vamos aí desmiuçar que essa CBF já é investigada há muito tempo. O que os senadores sabem é que até 96, antes de ser assinado o milionário contrato de 160 milhões de dólares com a empresa de material esportivo Nike, a CBF dava lucro, cerca de 4 milhões de reais. Em 97, o dinheiro do patrocínio começou a entrar e o prejuízo também começou. 14 milhões de reais. Em 98, mais dinheiro e mais prejuízo. 16 milhões de reais. Mas os números negativos não impediram que a CBF aumentasse o salário dos funcionários. As despesas com pessoal pularam de quase 5 milhões de reais em 97 para cerca de 18 milhões de reais no ano passado. A diretoria resolveu entrar na folha de pagamento em 98, como mostra o imposto de renda de Ricardo Teixeira. Em 3 anos, os salários dos dirigentes triplicaram. Os escândalos são notórios, as investigações são anuladas e as pessoas ficam a perguntar: quem fiscaliza a CBF? A CBF hoje gasta com eles 241 mil reais por mês. O principal beneficiado é o secretário-geral Marco Antônio Teixeira, tio do presidente da CBF. A partir do patrocínio da Nike, os gastos com representações oficiais, congressos esportivos e viagens triplicaram. As representações saltaram de 781 mil reais em 96 para mais de 2 milhões e 300 mil reais no ano passado. Entre os cheques estão pagamentos de almoços e jantares de dirigentes e atletas em restaurantes que, na época, pertenciam a Ricardo Teixeira. A pedido da CPI, técnicos do Tribunal de Contas da União investigam a agência de viagens SBTR, que pertence a Wagner José Abraão, amigo de Ricardo Teixeira e integrante do Conselho Fiscal do Instituto de Assistência ao Futebol Brasileiro. Provavelmente todas essas despesas estão incluídas algumas que são competições nacionais, outras que são competições dos campeonatos da CBF e outras da Seleção Brasileira. Luiz Carlos Azenha, Leandro Cipollone e Amaury Ribeiro Júnior foram enfáticos. É preciso investigar os contratos da CBF com as empresas intermediárias de produtos e serviços. Além da falta de transparência, eu acho que esse papel dos intermediários é muito importante de se explorar. Por que uma empresa do Oriente Médio é que vende os jogos da Seleção Brasileira? Ontem à noite, a CPI recebeu um pedido de informações do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, recorreu contra a quebra de seus sigilos bancário e fiscal, alegando que o nome dele não consta do requerimento de criação da CPI. Através de seus advogados, ele diz que não é citado como investigado e atribui a iniciativa da comissão a uma vingança pessoal de Romário. Minha, com certeza, não é. Porque eu tenho bastante consciência de que
Na época que eu jogava, eu fiz o meu papel representando a seleção brasileira. Eu tenho consciência que fiz muito bem, até como uma obrigação. E agora, como senador e hoje presidindo essa CPI, é a minha obrigação também, através dessa CPI hoje, representar o povo brasileiro e mostrar para o povo brasileiro essa caixa preta que é o futebol. E vamos aí para mais um tape do Cajuru falando sobre a CPI do futebol na CBF. E parece que forças políticas evitam essa transparência, mostrar a verdade que é a CBF. Agora saiu uma notícia no Jornal do Globo que o secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, uma figura absolutamente vulpina, chamado Feldman, disse que não há motivo para uma CPI do esporte, do futebol. Horas. Tanto há que creio, essa foi uma das primeiras ou a primeira vez, que em um só dia, Leila, minha irmã senadora, feliz, Romário, meu irmão senador, feliz também, em um só dia, senador Álvaro Dias, que tanto luta, também feliz, conseguimos 40 assinaturas. Já está protocolada, presidente, aí na sua mão, a CPI do esporte, que sei que o senhor vai mandar instalá-la imediatamente. A CPI do esporte tem que entrar para investigar, sem revanchismo, o que acontece há muito tempo no futebol. Os bilhões que ela arrecada e não dá satisfação a ninguém, porque ela entende que é uma empresa privada. E nós vamos ressuscitar dirigentes corruptos que foram protegidos pela antiga e última CPI, presidida pelo senador Romário, que se decepcionou tanto, porque tinha como relator Romério Jucá. Os motivos são fortes. Por 40 anos na carreira de jornalista, eu fui processado por mais de 40 vezes pelo ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Nunca perdi um processo, porque tudo era documentado. Limpar o esporte brasileiro, não só no futebol, como no esporte olímpico, tendo a credibilidade de uma senadora como Leila, tendo colaboradores como teremos, como Nelson Piquet no automobilismo, no futebol como Silvio Luiz, narrador esportivo, em outros esportes, outros colaboradores. Foi noticiado nas maiores imprensas o escândalo na CBF, assédio moral, assédio sexual, bebida alcoólica em trabalho e a manipulação de ex-presidente na CBF. Isso mostra que a fragilidade do futebol brasileiro já vem há tempo, se conjecturando em situações que tira o brilho dos campeonatos. E se mostra cada vez mais os presidentes de clubes mais próximos da CBF para interesses pessoais, pois não teve nenhuma representatividade, nenhum clube da Série A ou Série B que chegasse em público, pelo menos para a sua torcida, e colocasse seu ponto de vista pela situação que está acontecendo no futebol brasileiro. Infelizmente, assim é a corrupção em todos os setores da esfera política. Para o presidente da CBF, Rogério Caboclo, estoura uma denúncia de assédio sexual e moral contra uma funcionária da CBF. Ela foi devidamente registrada na Comissão de Ética da CBF e a Diretoria de Governança e Conformidade, com acusações sórdidas capazes de não só afastá-lo do cargo, como também se transformar em uma denúncia do Ministério Público. A CPI investiga irregularidades em contratos assinados pela CBF durante a Copa do Mundo de 2014. Entre eles, o brasileiro José Maria Marim. Desde então, o atual presidente da CBF não acompanha a seleção em jogos no exterior. Os cartolas do Vasco e do Corinthians ironizaram a ausência de Marco Polo Del Nero. Só tem uma justificativa para não ir na viagem do time. O Cito não está bem fisicamente. Essa é a única justificativa. O outro não tem justificativa. Simplesmente não tem justificativa. Quem dirige o futebol,
quem dirige futebol, ele tem que, no jogo, ele tem que estar presente. Sobre as irregularidades na CBF e na FIFA, Eurico Miranda e Roberto de Andrade não foram além disso. Os dirigentes usaram o resto do tempo para elogiar a lei que permite a renegociação de dívidas fiscais dos clubes. O Vasco, 130 milhões. Você paga em 240 meses, reduzindo 100% do encargo fiscal, 70% da multa e 40% dos juros, e ainda nos 2 primeiros anos você paga só metade, quer dizer, quem não aderir a isso está pensando em outra situação, de não pagar nunca. Ideias ao final dessa CPI serão dadas principalmente por mim para uma melhor redistribuição dessa verba de patrocínio que a CBF recebe em relação aos clubes, mas infelizmente isso depende mais da boa vontade, vamos dizer assim, e da consciência da CBF do que qualquer outra coisa. Isso mostra, família vascaína, aonde está o nosso futebol brasileiro, na mão de pessoas incompetentes que brincam com o coração do brasileiro e, infelizmente, tendo apoio de muitos presidentes de clube. Isso não é desde agora. Vimos que desde 2000 existe uma manobra de se evitar a CPI do futebol, infelizmente. Para se discutir em relação à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, que poder é esse que ela está tendo aqui? Aqui dentro do Congresso Nacional, especialmente aqui no Senado, que fez com que o presidente do Senado falasse na minha cara, e eu falei ontem publicamente na tribuna, ele me chamou na cadeira dele durante uma sessão e disse: Cajuru, esquece a CPI do esporte que você criou e tem mais de 40 assinaturas. Esquece, porque eu só aceito se começar a discutir o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, os esportes olímpicos. Eu falei, mas e o futebol? Ele falou, futebol, lá na frente a gente vê se pode ou não. Eu falei, como assim, presidente? Ele, não, Cajuru, futebol não tem. Mas por qual motivo? Porque para mim ele não justificou. Para mim ele só falou na caneta, pronto, acabou. Não tem CPI do esporte com futebol. Se existe algo, né, que é um prato cheio de corrupção no Brasil, chama-se futebol, chama-se CBF, que é uma empresa privada, né, que todo o dinheiro que ela ganha, os bilhões, você não pode saber quantos são, onde vão, para onde vão, né, o que se faz com esse dinheiro. Não, ela não dá satisfação para ninguém. E tornou quantos dirigentes bilionários, alguns na cadeia e outros que até morreram ou renunciaram. O futebol brasileiro está perdendo seu brilho, está perdendo a sua essência, que infelizmente, com o passar do tempo, em trocando aí de presidência da CBF, Ricardo Teixeira, entre outros, só vem sujar e manchar a instituição. Uma instituição lucrativa, que é desejo de muitos, que infelizmente aí teve sua CPI há 5 anos atrás embargada, onde ninguém quer tocar no assunto das coisas erradas que lá acontecem. Infelizmente, é assim o futebol. Estaremos sendo usados como marionete na mão desses caras. E o torcedor fica em segundo plano, sofrendo, passando raiva. É dessa forma que a gente vê aí a falta de transparência. Por isso que eu sempre cobro aqui. A transparência no clube tem que ser essencial. Todos os clubes precisavam se unir nesse exato momento e expor suas necessidades, porque acabam virando marionete da CBF. E infelizmente, pessoal, muito obrigado aí que ficaram comigo até agora aqui, pois nossa missão é fazer um Vasco forte e campeão, porque gigante ele sempre foi. Obrigado pela atenção, desculpa pela voz, minha garganta é inflamada, e a gente se encontra nos próximos vídeos. Aquele abraço.